Então vamos lá descobrir o que aconteceu, que guerra foi essa na Ásia. Em 1941, simplesmente os japoneses decidiram atacar os Estados Unidos, né? Então atacaram ali a base naval americana conhecida, tão conhecida como Pearl Harbor. A gente tem até filme, até não muito antigo, recente, sobre esse ataque a Pearl Harbor. E aí Estados Unidos então resolve devolver, né, esse ataque. E aí então, vamos se dizer, o Japão foi sofrer então as consequências dos seus atos, né? O Japão, com essa vontade de expandir, eles tinham um forte conhecimento em questões militares, eles eram desenvolvidíssimos em que se tratem de questões militares. E aí, então, começou uma guerra mesmo entre americanos e japoneses. O resultado dessa guerra aí foi conhecida como Guerra Sino-Japonesa. E só teve fim em 1945, lá no final da guerra mesmo. Então, vamos dizer assim, esse ataque do Japão foi também primordial para a decisão da Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu foi o quê? Vou até marcar aqui para vocês verem, onde eu vou começar a fazer a leitura. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Eu vou começar a fazer a leitura nesse parágrafo. Vamos lá. Os japoneses foram derrotados nessa batalha, o que foi fundamental para o caminho dos japoneses tomaram em seguida. Né? Então, os japoneses tinham aquela ideia ali de expandir também, tal como a Alemanha, só que os japoneses toda a vida foi conhecido como extremamente organizados. Eles acreditavam que eles tinham, né, uma organização militar muito grande, e eles foram em encontro, então, à base militar americana, que não deu muito certo. Vamos ler lá. Em 1937, foi iniciada a guerra do Japão contra a China. Então, não só os Estados Unidos, mas ele já tinha ali guerreado contra a China. E em 1940, os japoneses invadiram a Indochina francesa. E em 1941, atacaram, como eu já disse aí, o Pearl Harbor. E além disso, eles invadiram uma série de colônias britânicas e holandesas. E aí vocês podem lembrar que os britânicos estavam ao lado dos aliados, né? Ao lado dos Estados Unidos. Então, eles também não iam aceitar muito bem essas invasões japonesas. E aí, o ataque, então, a Pearl Harbor é entendido como o marco da guerra no Pacífico. E aconteceu em dezembro de 1941. Por causa desse ataque, os americanos declararam guerra contra o Japão e iniciaram a sua luta contra o exército e marinha japonesa. Alguns momentos marcantes da luta travada no Pacífico foram as batalhas de Midway. Também tem filme sobre essa batalha, vista como a virada dos americanos na luta contra os japoneses. Se alguém quiser assistir, basta pôr lá na internet lá Batalhas de Midway que vocês vão conseguir identificar. Tem muitos filmes também que citam essa batalha. De 1944 em diante, a situação do Japão era similar à da Alemanha. O país estava em ruínas, mas seguia resistindo. No ano final da guerra, batalhas cruciais foram travadas em Iwo Jima, Okinawa e nas Filipinas, sendo as duas primeiras ilhas pertencentes ao território japonês. Nessas batalhas, ficou evidente que a resistência promovida pelos japoneses seria realizada até a morte. Então, que eles não voltariam atrás em hipótese alguma. Os soldados japoneses, de fato, lutaram até a morte. Pouquíssimos renderam-se aos americanos. Além da doutrinação imposta aos soldados, a rendição na cultura japonesa era vista de forma vergonhosa. Sendo assim, os soldados lutavam até serem mortos, ou em casos extremos, cometiam o seppuku, que era um ritual de suicídio. Então, eles se suicidavam para não perder e não ter que voltar para o seu país, ou não ter que ser conhecido no seu país como um cara fracassado ou um cara fraco. Então, após a rendição dos nazistas, né, quando a Alemanha se rende lá na Batalha de Stalingrado, que a gente já falou, os aliados exigiram na Declaração de Potsdam, em julho de 1945, a rendição incondicional dos japoneses,
Caso contrário, eles enfrentariam a sua própria destruição. Os japoneses, vamos aqui marcar isso aqui. Os japoneses não aceitaram se render e, em represália a isso, os americanos organizaram os ataques a Hiroshima e Nagasaki com bombas atômicas. Bombas que causaram impacto imenso, imenso. Então, até hoje tem resquícios disso lá. Até hoje tem pessoas que são ali deformadas fisicamente. Então, foi assim uma destruição que nunca antes vista, porque na Primeira Guerra Mundial, vocês lembram que a gente estudou, não foi utilizado bombas atômicas, né? A gente teve a Guerra das Trincheiras, as guerras pelo mar ali, o uso, claro, de armas desenvolvidíssimas, mas não teve uso da bomba atômica, e foi aí, né? Na Segunda Guerra Mundial, que a bomba atômica, então, veio assim, vamos dizer, a ser utilizada e a conhecimento do mundo todo. Deixa eu voltar aqui. O que são elas? Que é essa questão aí da bomba atômica? Primeiro, a ideia que lá no Tratado de Versalhes nenhum tipo de bomba destruidora ou de ataque destruidor seria mais aceitável. Mas, infelizmente, os Estados Unidos, como viu que o Japão não ia se render como a Alemanha, né? Decidiu por usar. E os americanos não sabiam se eles, os japoneses, iriam se render ou não, porque até então o que eles diziam era: não nos renderemos, iremos todos até a morte. E pensa vocês aí, já quase 6 anos de guerra, quantas pessoas já haviam morrido, né? Como que estava já a condição econômica de todos os países envolvidos que estavam à frente dessa guerra. Então, no último parágrafo aí, me acompanhem, argumentos à parte. O lançamento das bombas atômicas foi um dos capítulos mais tristes da história mundial. Os relatos narram toda a destruição e o horror que se espalharam em 6 e 9 de agosto de 1945. Após o lançamento da segunda bomba, os japoneses renderam-se incondicionalmente aos americanos. E aí, então, vai começar o processo da Segunda Guerra Mundial. Do fim da Segunda Guerra Mundial. A batalha final do cenário da guerra europeia foi travada em Berlim, capital alemã, onde foi organizada a resistência final dos nazistas em uma situação tão desesperadora que havia tropas compostas por velhos e crianças. O ataque a Berlim foi realizado apenas pelos soviéticos, e logo após as tropas do Exército Vermelho entrarem em Reichstag, né, no parlamento alemão, Hitler e sua esposa Eva Braun cometeram suicídio. O comando da Alemanha foi transmitido para Karl Donitz e os alemães renderam-se oficialmente no dia 8 de maio de 1945. No cenário asiático, a guerra teve fim oficialmente no dia 2 de setembro de 1945. Então, olha quantos meses, né, o Japão ainda resistiu à guerra após a Alemanha já ter se rendido. Quando os japoneses assinaram sua rendição incondicional aos americanos. O que é isso, rendição incondicional? Vamos marcar aqui. O que significa isso? Quando você rende e na sua rendição você não faz pedido nenhum, não tem nada condicionado à sua rendição. Porque geralmente quando um país se rende a outro, geralmente tem condições, ou de ajuda econômica, ou algum tratado, e aqui foi incondicional. Então, os americanos não aceitaram nenhum tipo de imposição japonesa, nenhum tipo de pedido, nenhum tipo de ajuda. Então, por isso, chamar de rendição incondicional. A rendição japonesa foi resultado direto do lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima, em 6 de agosto, e Nagasaki, em 9 de agosto. Quais foram as consequências? Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo passou por intensas e radicais transformações. Logo após a guerra, já estava pré-definido o cenário que caracterizaria o mundo pelas décadas seguintes, a chamada bipolarização do período da Guerra Fria. Eu sei e eu vi que vocês estão estudando aí a divisão territorial durante a Guerra Fria em geografia, né? A gente vai ver isso em história, mas a gente vai ver bem pouco, porque vocês já estão vendo isso aí em geografia, que
como que esses países foram divididos após a Guerra Fria, e eu sei que vocês vão lembrar disso aí, que vocês estão vendo em geografia. Então, o leste europeu foi ocupado pelas tropas do Exército Vermelho e toda essa região ficou sob a influência do comunismo soviético. Vocês lembram que lá na União Soviética havia mudado a forma política, lembra? Então, as potências dos aliados reuniram-se em 1945 e debateram a respeito das mudanças territoriais que aconteceriam no mapa europeu. Assim, a Alemanha, por exemplo, perdeu territórios para os soviéticos. A chamada Prússia Oriental passou a ser da União Soviética e atualmente conhecida como Oblast de Kaliningrado e fica na atual Rússia. Vale mencionar também que a Alemanha foi ocupada por tropas britânicas, americanas, francesas e soviéticas. Aí você pensa o país todo ocupado, de que forma que as pessoas, né, viviam ali naquele lugar, todos vigiados. Essas ocupações eram armadas, não eram ocupações tranquilas, né? Então eram ocupações armadas. Então as pessoas começaram também a viver sob uma outra pressão militar, que era de domínio territorial. Então, após a Segunda Guerra, foram criados tribunais que julgaram os crimes de guerra cometidos por alemães e japoneses. Pessoas que estiveram diretamente envolvidas com o Holocausto e com os massacres cometidos pelo Japão na Ásia foram julgados no Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, conhecido como Tribunal de Nuremberg. Também tem filme sobre isso. Maravilhoso, maravilhoso esses julgamentos, como que mostra aí, como que eles relatam nos filmes. E no Tribunal Internacional para o Extremo Oriente. Outra questão que eu quero que vocês marquem aqui, Holocausto. O Holocausto, aqui. Quero que vocês marquem aí. Nós vamos ver sobre o Holocausto na semana que vem. Na semana que vem a gente vai ver imagens, contar a história e o que aconteceu. A gente não pode passar pela Segunda Guerra, terminar de falar sobre a Segunda Guerra, sem falar um pouco sobre esse horror que foi o Holocausto. Então, após o final da Segunda Guerra Mundial, foi criada a Organização das Nações Unidas, conhecida como ONU, e responsável pela manutenção da paz entre as nações. E ainda é, até hoje, responsável. A intenção de uma organização como a ONU é evitar que outro conflito como a Segunda Guerra Mundial aconteça. Por fim, uma consequência direta da bipolarização do mundo, com os soviéticos representando um modelo e os americanos representando outro. Foi a criação de um plano de reconstrução da Europa Ocidental, financiado pelos Estados Unidos, que foi tão conhecido, muito conhecido, como o Plano Marshall. Então, terminou aí. Por que a gente conhece isso aí como chamado bipolarização? Porque de um lado estava o capitalismo, né, representado pelos Estados Unidos, de outro lado estava aí o comunismo representado pela União Soviética. Aqui eu coloquei a imagem do dia D da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu em 6 de junho de 1944, que foi a Batalha de Stalingrado. Era muito gelo. Por que a Alemanha perdeu essa batalha? Vou explicar para vocês. A Rússia sempre teve um histórico de, em determinadas épocas do ano, a quantidade de gelo lá é imenso. O inverno lá ele é muito rigoroso. E os soldados ali da União Soviética, eles eram extremamente acostumados com esse frio ao extremo. Em desacordo com os soldados alemães, por exemplo. Os soldados alemães, eles não tinham esse costume. Então, eles foram pegos de surpresa ao invadir Stalingrado. Stalingrado estava ali num inverno extremamente rigoroso e muitos deles morreram, inclusive não foi da batalha não. Muitos dos soldados alemães morreram do frio, porque não suportou o frio. Facilitando, claro, para os soldados soviéticos vencer, então, e fazer com que a Alemanha se rendesse. Então, pensa vocês, o tamanho do azar da Alemanha, porque além dessa batalha militar com a União Soviética, que era muito grande, era um território imenso, é um território imenso, ele ainda teve que enfrentar aí a batalha com um frio que eles não eram acostumados, mas não era frio de 3, 4 graus, não, era frio de menos 6 graus, menos 7 graus, então quem não tinha o costume realmente não resistia, tá ali nos campos de batalha, né, ao relento ali, num frio tão grande como aconteceu
quando aconteceu lá. Então, a gente vai finalizar agora essas aulas. E aqui eu coloquei os links que vão ajudar vocês a entenderem um pouco mais. Se vocês entenderem ou acharem que não foi, né, que não deu para entender. E no próximo vídeo que eu vou gravar, que vai ser para a aula da semana que vem, nós vamos falar sobre o Holocausto e responder as atividades. Vou responder com vocês por aqui, por vídeo, as atividades desse bloco. E aí a gente finaliza esse bloco, ok? Então, até mais. Muito obrigada pela participação de vocês.